EJA 2, página 67. Ciências Humanas. Módulo 3, etapa complementar. História. História, página 68. Atividade 1. Você sabe o que é Estado laico? Estado laico é a separação da religião e suas crenças sobre os atos governamentais. Em uma sociedade democrática, a laicidade é um princípio fundamental para a manutenção da democracia e os direitos individuais e coletivos. O artigo 19 da Constituição Federal de 1988 trata a laicidade do Brasil, estabelecendo que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Parágrafo 3º. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Somente a defesa do Estado laico pode garantir a liberdade religiosa e o respeito à sua pluralidade e diversidade. A liberdade religiosa é tão importante para todos nós que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18, assinada em 1948, e na Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 6º, promulgada em 1988. Leia o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, referência 1, rodapé. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. 1. Agora que vocês sabem o que é Estado laico e que devemos ser respeitados por nossas escolhas, como podemos contribuir para o respeito à liberdade religiosa? Cite 3 atitudes. Atividade 2. A precarização do trabalho e o gênero feminino no Brasil. Ao refletirmos mais profundamente sobre o atual contexto de isolamento social, veremos que há aquelas e aqueles que possuem melhores condições econômicas e conseguem, de certa forma, referência, rodapé. 1. ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em https://www.hchr.org/em/u/d/h/pages/language.aspix. Lang, I, D, sinal de igual, por acesso em 2 de junho de 2020. História, página 69. Permanecerem em suas casas, realizarem suas atividades profissionais ou escolares em teletrabalho ou trabalho remoto, tendo acesso à alimentação equilibrada ou mesmo realizando atividades físicas pelas lives, gravações, programas, etc. Certamente para essas e para esses indivíduos, o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus ou Covid-19 representa um diferencial na sociedade brasileira. Vale ressaltar que esse caos mundial não está fácil para nenhum ser humano. Porém, para a grande maioria da sociedade brasileira, moradora das periferias das grandes cidades, como São Paulo, composta por afro-brasileiros, afro-americanos, ameríndios, migrantes, imigrantes, refugiados, o cenário é bem outro. Grande parte das casas são inapropriadas, acomodando diversos membros de uma mesma família, coexistindo com a falta de saneamento básico, de água potável, de uma boa alimentação, e, principalmente, sem acessos adequados às plataformas digitais. E para piorar tal cenário, as pessoas perderam empregos ou estão sem renda, ou ainda, tiveram salários reduzidos, acentuando ainda mais a crise. Aliás, os salários recebidos já eram baixos, não cobrindo as necessidades básicas para a sobrevivência. Por outro lado, o processo de exclusão fica ainda mais evidente quando assistimos quem está no exercício dos trabalhos mais precários da sociedade. Muitas dessas tarefas estão na informalidade, sem os direitos garantidos pelas leis trabalhistas.
Para entendermos o que acontece na atualidade é necessário revermos o nosso passado histórico e verificarmos que essas funções eram exercidas principalmente pelo gênero feminino, notadamente pelas mulheres pretas. Elas continuam sendo linha de frente em diferentes profissões. Desde a escravização realizada pelos europeus e imposta aos povos africanos que, trazidos ao Brasil, foram perversamente explorados ao longo de quase 5 séculos. Sendo esses, na expressão da palavra, as mãos e os pés dos senhores donos do capital, enriquecendo-os abundantemente, sendo que essa situação permanece com pouquíssimas mudanças em dias atuais. Os dados emitidos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016, revelam que 54,9% da população brasileira se declararam negros. Em relação ao trabalho, as mulheres pretas ou pardas são as que mais se dedicam aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos, com 18,6 horas semanais, assim como copeiras e higienizadoras que também executam funções em unidades de saúde. A população negra, seja como trabalhadora ou usuária do SUS, é quem está mais exposta aos agentes nocivos à saúde, biológicos ou socioeconômicos, e à precarização do trabalho, como falta de equipamentos de proteção individual, IPI, de piso salarial e extensas jornadas de trabalho. As desigualdades sociais e a pobreza no Brasil estão, assim, fortemente associadas às desigualdades raciais mensuradas pelas diferenças entre negros e brancos, como revelam as análises dos indicadores socioeconômicos apontadas pelo projeto que nasceu em 2004 e, atualmente, é resultado de uma parceria entre IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres e SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania. Contudo, as lutas do gênero pela equidade, pelo reconhecimento de suas especificidades e nas relações de trabalho consistiram e consistem em ampliação de direitos sociais e políticos, desde o final do século XIX até a atualidade, pois conforme observamos, mesmo havendo leis específicas, na prática ainda não são garantidas em sua totalidade. Professora Ana Regina Barbosa Spinardi. História. Página 70. 1. Leia o texto e identifique as principais razões históricas que levam à precarização do trabalho em relação ao gênero feminino. É possível mudar tais situações? Como? Artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 2. Quem são os trabalhadores que estão na linha de frente nessa pandemia? Você considera que esses trabalhadores têm seus direitos garantidos segundo o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Comente. Atividade 3. A pandemia da Covid-19, que tem atingido o mundo todo, tem exigido das pessoas o isolamento social, a fim de minimizar o impacto da contaminação generalizada nos sistemas de saúde. Porém, você já parou para pensar que, para muitas pessoas, esse isolamento social não é algo novo? Pessoas com deficiências, história de lutas por inclusão. A história das pessoas com deficiência no mundo é marcada por períodos de muita violência e exclusão social. Em algumas sociedades antigas, bebês, que nasciam com alguma deficiência eram abandonados e lançados à própria sorte, tendo como fim, a morte. Em outros momentos que seguiram, mesmo quando não condenadas à morte, as pessoas com deficiência sofriam a discriminação social, sendo consideradas. História. Página 71. Consideradas, inclusive, endemoniadas ou merecedoras de castigo divino, restando a elas apenas a caridade de outras, tidas como normais. Consideradas incapazes de aprender e se desenvolver até o século XIX, institutos na Europa começaram a se dedicar à educação de pessoas com deficiência visual e surdos, inspirando outros países. No Brasil,
com a criação do Instituto Imperial dos Meninos Cegos no Brasil, hoje denominado Instituto Benjamin Constant, em 1854, e do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, em 1857, o país começou a dar certa visibilidade a pessoas surdas e com deficiência visual no país, se utilizando da comunicação por sinais e do sistema de escrita Braille. Ainda assim, a comunicação por sinais, por exemplo, foi fortemente reprimida por muitos na época, que consideravam que o surdo deveria se oralizar, aprender a falar. Até o século XX, diferentemente das pessoas surdas e com deficiência visual, que já contava com certas políticas públicas de educação, as pessoas com deficiências intelectuais não tinham suporte do Estado brasileiro e tiveram que contar com organizações da sociedade civil que, em 1926, criam no Rio Grande do Sul o primeiro Instituto Pestalozzi e, em 1954, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1950, em decorrência do surto de poliomielite no Brasil, surgem os primeiros centros de reabilitação para pessoas com deficiência física. Entretanto, esses centros consideravam sucesso médico apenas quando uma pessoa conseguisse ficar de pé, responsabilizando o sujeito pela sua condição e reabilitação, limitando o sujeito à sua condição, sem pensar em políticas de inclusão e acessibilidade. A partir dos anos 1970, porém, as pessoas com deficiência começam a se organizar em movimentos de luta para saírem do contexto da caridade, do assistencialismo e da reabilitação para iniciar um processo de busca e garantias de direitos. Em 1979 criam a Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, com o objetivo de representar entidades de todo o país e, em 1980, ocorre o primeiro Encontro Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência em Brasília, reivindicando acessibilidade, o sistema Braille e a língua de sinais. Em 1981, é celebrado o primeiro Ano Internacional das Pessoas Deficientes, decretado pela Organização das Nações Unidas, ONU em 1976. Desde a década de 1980 são organizados, no Brasil, diversos encontros e congressos de pessoas com deficiências, incluindo novos grupos em suas lutas, como pessoas com autismo e síndromes, debatendo as necessidades específicas das pessoas com diferentes deficiências. A Constituição Federal de 1988 garantiu em seus artigos alguns direitos reivindicados por esses grupos, tais como o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência e a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Em 1999 é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONADE e, em 2006, é realizada a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com reuniões realizadas em vários municípios e estados do país. Em 2015, é sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. História. Página 72. Historicamente, as pessoas com alguma deficiência viviam enclausuradas em suas casas, totalmente dependentes de seus familiares, com pouco ou nenhum acesso à educação, aos bens culturais, ao mundo do trabalho e à dignidade humana. Hoje, apesar dos avanços, a luta por inclusão, acessibilidade e reconhecimento das identidades ainda continuam. A comunidade surda, por exemplo, luta para ter reconhecida sua cultura e não ser vista como de pessoas com deficiência, pois sua comunicação por Libras, língua brasileira de sinais, ocorre sem deficiências,
sendo apenas uma forma de linguagem diferente da linguagem falada. Professor Williams de Araújo. Para saber mais, acesse o documentário História Política do Movimento das Pessoas com Deficiência, disponível no YouTube. Disponível em https://www.youtube.com/wat.v=oxic9xr4m. 1. As ruas e prédios públicos que você frequenta, escolas e postos de saúde, ou privados, shoppings, lojas, supermercados, garantem a acessibilidade adequada aos usuários de cadeiras de rodas ou deficiência visual? Comente. 2. Na sua opinião, como a sociedade pode se tornar mais inclusiva e garantir os direitos mencionados às pessoas com deficiência? História. Página 73. Anotações. História. Página 74. Anotações. História. Página 75. Anotações. Página 76. Folha divisora dos cadernos dos módulos 13 final. Descrição da imagem: quadrado com fundo azul, composto de vários triângulos coloridos sobrepostos. Fim da imagem.